Ano novo, vida nova, alvos novos. Vamos em frente. Amém? Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Esse é um versículo desafiador. O ano de 2015 ficou para trás, a gravação foi feita, não temos como mudar os fatos, não temos como alterar coisa alguma daquilo que vivemos, daquilo que optamos, daquilo que decidimos no ano de 2015. E sem dúvida, eu penso que muitos de nós, eu pessoalmente gostaria que algumas coisas que aconteceram não tivessem acontecido. Eu gostaria que algumas coisas que eu fiz, que eu não tivesse feito. Algumas coisas que eu falhei, que eu não tivesse falhado. E eu creio que esse é um sentimento de todos os nossos corações. Quantas coisas que, se nós pudéssemos retornar lá atrás, nós teríamos evitado, feito diferente, tomado decisões diferentes. Eu creio que nossa igreja, ela percorreu um caminho longo, um caminho gostoso, foi um tempo interessante esse último ano. E eu penso que estamos satisfeitos com o que Deus fez na nossa vida. Nós vimos a fidelidade de Deus, nós crescemos em Deus. Eu vi como pastor a mudança na vida de alguns de vocês. Eu vi Deus abençoando, abrindo portas, mudando pessoas, mudando de emprego, pessoas sendo abençoadas. E logicamente porque nós conhecemos também a fidelidade de cada um. E nós podemos ver realmente Deus mudando determinadas coisas. Como eu também sei que aquilo que eu não consegui fazer, aquilo que foi uma falha minha, me ensinou, me estruturou, me fez pensar, refletir, que eu posso mudar e eu posso fazer as coisas diferentes. E eu estou certo que cada um de nós há uma gratidão por tudo aquilo que Deus fez. E também por Deus deixar que a gente seja parte do plano dele. Como também eu estou certo que eu sou grato também em poder admitir que algumas expectativas que eu tinha não foram alcançadas por causa de mim, não por causa dos outros. Que eu falhei. E eu estou plenamente satisfeito em reconhecer que eu erro, que eu falho e que eu preciso melhorar e eu posso melhorar. E quando chega 2016, nasce dentro do meu coração a expectativa. Lembra aquela música? Esse ano não vai ser como aquele ano que passou? Realmente, 2016 promete ser um grande ano para as nossas vidas. Você pode crer nisso, querido? Eu creio que a gente ficou um pouco aquém da expectativa de Deus. Se nós formos ser realmente verdadeiros, fiéis, a gente vai analisar e falar assim, poxa, eu poderia ter feito mais para Deus. Alguém pensa assim? Eu poderia ter melhorado determinadas coisas. Eu poderia ter me empenhado mais. Eu poderia ter perdoado mais. Eu poderia ter mudado determinadas coisas. Quando eu tenho essa convicção, essa análise, essa introspecção, isso me fortalece. Às vezes nós somos um pouco hipócritas em acusar os outros, acusar as circunstâncias, ter como um escape, né? Eu não sou o culpado. Não. Se o que eu estou vivendo hoje, nesse primeiro culto de 2016, eu sou totalmente responsável por aquilo que eu estou vivendo. Ninguém é culpado. Eu escolhi caminhos, eu tomei decisões e isso formatou a minha vida para que eu estivesse vivendo o dia de hoje. Agora, aquilo que eu não alcancei, aquilo que eu falhei, se eu realmente reconheço que eu poderia ter sido melhor, Cristo tem tudo o que Ele precisa, querido, para tornar esse ano
um ano diferente. É jogar fora toda a hipocrisia. É jogar fora acusações que não são verdadeiras. E reconhecer: eu sou o responsável pela minha vida e pelo meu dia de hoje. Ninguém é culpado. Eu sou totalmente culpado. Isso me fala de quê? O desafio da minha vocação, o desafio de todo aquele que crê. Você reconhecer: eu tenho um chamado de Deus, eu tenho uma vocação. Há um verso que eu amo e ele é base para muita coisa na minha vida. Romanos capítulo 11, verso de número 29. Porque o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. O dom que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, é irrevogável. Aquelas aptitudes minhas que eu não consegui alcançar, que eu não consegui realizar, não vão invalidar o plano e o projeto que Deus tem para mim. Deus vai estar na expectativa de que eu aprenda com os meus erros, que eu aprenda com as minhas decisões e que eu possa tomar novas decisões nesse ano que inicia. Eu gosto muito de início de ano. Eu faço a minha listinha, né? O que eu vou fazer esse ano? Como que vai ser esse ano? E, logicamente, eu coloco lá: aquilo que eu errei, eu vou tomar mais cuidado. As áreas frágeis, aquelas áreas delicadas, eu vou procurar me fortalecer em Cristo Jesus. Esse capítulo que eu escolhi para esse primeiro, eu creio que Deus colocou no meu coração, ele começa com uma afirmação, que se você é alguém que aceitou Jesus, aceitou a salvação como um dom de Deus, você portanto, já que vocês o quê? Ressuscitaram com Cristo. Isso não é uma ressurreição que vai acontecer. Vocês foram levantados com Cristo. Hoje você está onde Cristo está, assentado em lugares celestiais. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes nós estávamos debaixo de um governo, e um governo maligno, um governo que não tinha graça, não tinha perdão. Quando você aceita Cristo como Senhor, você é transportado então para o reino de Cristo, o reino do Filho do seu amor. Então, você já ressuscitou, você não vai ser ressuscitado. Se realmente você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você já está ressuscitado com Cristo Jesus. Para ser ressuscitado, logicamente, é para a vida eterna e viver eternamente com o Senhor. Ontem, eu estava lá no salão, fazendo o corte do meu cabelo com a Cléo, e a Cléo, ela era uma exploradora, gente. Nossa Deus. Eu vou lá, ela quer que eu sente lá e fique de castigo lá pregando o Evangelho, né? Como que ela tira proveito da minha vida, né? É uma exploradora. Mas foi ali, começamos a conversar sobre, logicamente, Jesus, né? E a pessoa estava falando lá dos conceitos dela, né, Cláudia? Eu falei: olha, uma coisa que eu estava falando com uma pessoa, se as pessoas estão certas nos conceitos que elas têm sobre Deus, salvação, vida eterna e tudo mais, eu estou tranquilo. Eu estou coberto por qualquer conceito. Mas se eu estou certo nos meus conceitos, é bom as pessoas reverem os seus conceitos. Se ser bom vai te garantir o céu, eu estou dentro. Se realmente ter fé vai te garantir o céu, eu estou ao 7. Agora, se realmente é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e fazer dele o Senhor da sua vida, tem muita gente com problema. Bastante gente precisa rever os seus conceitos. Quando você tem essa ressurreição em Cristo, isso que significa que nós temos a vida verdadeira. Estar em Cristo é ter a vida verdadeira. Alguém me perguntou essa semana sobre a morte. Mas como explicar a morte? Como se conformar com a morte? Eu uso sempre aquele verso de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Deus fez todas as coisas perfeitas e colocou a eternidade dentro do coração do homem. A Bíblia
ela não está aqui para explicar os extraterrestres. A Bíblia não foi escrita para explicar por que os dinossauros sumiram. Mas a Bíblia foi escrita para mostrar o amor de um Deus pelo homem e o projeto que ele fez para que esse homem seja salvo. A Bíblia só responde isso, querido. O resto, se as pessoas têm determinadas curiosidades e tudo mais, só talvez os enganadores, feiticeiros que podem tentar suprir essa curiosidade do coração delas. Mas nunca que eles vão te dar um caminho de salvação. Só Jesus Cristo pode nos dar o caminho da salvação. E é disso que a palavra de Deus diz. Então, isso é a vida verdadeira. E qual é o problema de morrer? Se você está em Cristo. Quem é que vai ficar aqui para sempre? Tem alguém? Não. Todos nós vamos encarar a morte. E se nós estamos em Cristo, nós já fomos ressuscitados com Ele. Nós só vamos nos preparar para a vida eterna, querido. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho mínimo medo da morte. Porque eu estou firmado em Cristo. Qualquer conceito que se derem de religião, se você for olhar o cristianismo verdadeiro em Cristo Jesus, ele cobre qualquer ideia, e qualquer ideia que eles tentarem colocar para você, você pode ter certeza que você é que tem a vida eterna, você que tem o conceito. Eu brinco com as pessoas, por que o cristianismo é a melhor religião do mundo? Algumas pessoas que estão aqui já sabem. É a única que segue um Deus que se fez homem. As outras seguem homens que se fizeram deuses. A única que segue um Deus que se fez homem é o cristianismo. Por isso, o cristianismo é o mais certo, querido. Amém? Eu estou falando isso não para vocês que estão aqui, mas para aqueles que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Então, essa vida eterna, ela aponta para Jesus. E o Jesus que diz o texto que está assentado à direita de Deus. E eu vejo que ele está lá, regendo a história. E qual é o conceito que Paulo nos fala? Se nós já fomos ressuscitados, vamos buscar as coisas que são do alto. Vamos tirar os nossos olhos daqui de baixo e daquilo que muitas das vezes é mais desejo da nossa alma e colocar o nosso coração naquilo que pode realmente fazer diferença na nossa vida. Cristo está à direita de Deus. E quando Paulo fala isso, eu creio que ele se concentra no fato de que Cristo está o quê? Assistindo o que nós estamos fazendo. Ele está orientando os que desejam e até os que não desejam. A minha experiência, quando eu conheci Jesus, ela foi transformadora. Eu me lembro, eu numa sessão de feitiçaria, e aquele demônio olhando para mim e falando, o homem de branco está do lado dele. Eu não quero brincadeira com ele. Mesmo eu incrédulo, dentro de um lugar onde que realmente eu não poderia conhecer Jesus. Mas Jesus estava ali do meu lado. Jesus já me buscava. Diz que ele me amou antes mesmo de eu amá-lo. Ele me buscou antes de eu buscá-lo. Ele morreu por mim, independente de eu conhecê-lo. Ele fez isso por mim e fez por você. Por todos nós que estamos aqui e pelos que estão lá nos ouvindo. Jesus, o Filho de Deus. Ontem eu estava lendo um verso de para-choque, né? E está dizendo que ele vive pelo sucesso dele. E Deus não o governa. Né? Estava assim, aquela coisa. Eu fiquei pensando, o que eu escreveria? A melhor frase que eu poderia escrever e colocar no para-choque do meu carro é: Jesus is a God. Jesus é Deus. Muitas vezes nós chegamos para a pessoa e falamos assim, Deus te abençoe. Né? Eu queria que você mudasse. Lembra que o Sampaio falou para a gente? Não fala Deus te abençoe, não. Fala Jesus te abençoe. Sabe o que você define? Quem você é, o que você crê e quem é o teu Deus. Há muitas religiões que falam aí, Deus te abençoe. Mas se você falar Jesus te abençoe,
Você está falando quem é o teu Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Senhor da sua vida, aquele que ressuscitou, e você vai ressuscitar com ele. E esse Jesus, ele se concentra, eu vejo quando ele está ali assentado, ele está assim: qual é a necessidade do cristão? Qual é a necessidade da pastora? Qual é a sua necessidade? O que vocês querem que eu interfira na vida de vocês? Paulo aqui, ele está fazendo um apelo, querido. Se nós estamos em Cristo, gente, vamos mudar. Vamos avançar. Vamos permitir que a nossa vida se transforme. Vamos pensar nas coisas que são do alto. Nós ocupamos longo tempo da nossa vida pensando nas coisas seculares. Pensando nas coisas que são daqui de baixo. A gente gasta tutano, a gente gasta tempo planejando a vida secular. E nós esquecemos que o que pode dar realmente destino para a nossa vida é pensar nas coisas que são do alto, querido. Então Paulo está falando aqui, se você foi salvo, se você já experimentou o poder de Deus na sua salvação, torna a sua vida para que você possa experimentar a plena graça de Deus, a total graça de Deus. Uma passagem que nos desafia para esse início de ano. Vamos pensar nas coisas do alto. Vamos viver como Deus quer que a gente viva. Vamos realizar o que Ele deseja para nós. Vamos encontrar a sua plena vontade. E nós temos essa oportunidade diante de nós. Eu, você, todos nós. Nós temos um novo dia, nós temos um novo ano. Nós podemos fazer desse mês um mês de começos. Novas opções, novas decisões. Fazer com que a minha vida seja melhor. Vamos fazer melhor, vamos fazer o nosso melhor para o Senhor. Esse ano novo que Ele nos deu a oportunidade da gente pensar nas coisas do alto, querido. Mas isso exige o quê? Você se comprometer. E se comprometer com a ajuda de Deus. E se comprometer com aquilo que Ele quer que você viva. Vamos nos desvencilhar dos nossos pecados. Vamos nos transformar. Hebreus, eu gosto quando Hebreus diz ali, desvencilhando-me, me separando, me desagarrando, ou seja, escapando de todo o peso e pecado que diz que tenazmente me assedia. Vamos correr com perseverança a carreira que Ele propôs, o chamado, o dom que Deus te deu, a tua vocação. Agora, se eu não admitir que eu cometi algumas falhas em alguns aspectos no ano passado, vai ser muito difícil, querido, eu dar razão à minha vida. Eu não posso viver desculpa. Aquilo que eu errei não pode ser motivo para me afastar de Deus, para me parar. Não, eu vou pegar essas minhas experiências e vou falar, não, eu vou fazer diferente. Eu posso fazer diferente, porque eu estou ressuscitado com Cristo, eu aceitei Jesus como Salvador, e eu posso pensar nas coisas que são do alto. Eu não preciso ficar pensando e ocupando o meu coração com as coisas que são terrenas. Um fato é, querido, se você não tentar nada, você vai ser bem-sucedido. E você não vai conseguir nada. Se você não tentar, você vai ser bem-sucedido nessa sua decisão. E você não vai conseguir absolutamente nada. Se você não tentar absolutamente nada, vamos ser muito bem-sucedidos. Nós não vamos conseguir fazer nada. Tem que falar espaçadamente, né? Então, aonde você quer chegar? Fazendo as mesmas coisas que você sempre fez? Cometendo os mesmos erros que você sempre cometeu? Se eu não olhar para trás para ver 2015, eu fiz alguns mistakes, eu fiz algumas coisas erradas.
Se eu não reconhecer que sou eu que faço, não as pessoas que provocam isso na minha vida, eu não vou mudar. Eu tenho que rasgar a hipocrisia da minha vida e dizer que eu sou o responsável. Se eu quero mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus, Ele sempre usa uma mulher, um homem, com uma palavra, querido, para nos dar a visão. Para que a gente possa se esforçar em ser vitorioso. E aqui nessa manhã Deus está usando o apóstolo Paulo, dizendo, se a tua vida foi ressuscitada com Cristo, vamos andar de acordo com isso que aconteceu na nossa vida. Vamos olhar para o alto. Eu gosto daquele verso. Nossa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, defina os seus alvos nas coisas que são do alto. Deus te deu direção para você ir. Ele estabeleceu um curso. A graça que Ele deu para o homem, a graça que Ele nos deu, querido, são ferramentas usadas pelo Senhor para a gente avançar. A graça de Deus não é somente para te dar uma sensação de paz e tranquilidade. É uma poderosa ferramenta para você se desvencilhar do pecado, olhar para você, saber que você está ao certo com Deus, está tranquilo com Deus e avançar. Quando eu leio ali, quando Paulo, a carta de Romanos, todo crente tinha que ler essa carta todinha, pelo menos uma vez por ano. Principalmente capítulo 6 até o capítulo 8. Para entender o que Jesus fez por nós. Quantas vezes nós estamos lutando e não concordando com o pecado? Paulo nos fala ali com uma forma maravilhosa, adorável. Se já não sou eu que faço, se eu já não concordo com o pecado que está em mim, já não sou eu que faço, mas o pecado que está em mim. Quem é que trata com o nosso pecado, querido? Jesus Cristo. Ele tomou sobre si o meu pecado. Isso não me justifica para continuar pecando. Muito pelo contrário. Isso me constrange o coração sabendo que Ele venceu por mim. E que se eu estou assentado em Cristo Jesus, eu posso vencer com Ele. Graça que nos foi dada, querida. Ferramenta que Deus nos deu para que a gente possa avançar. Para que a gente possa vencer o espírito de acusação. Para que a gente possa vencer as nossas limitações. Ah, como que eu desprezo, querido. Hábitos, às vezes, que nós temos, gastos com infidelidade, com apatia, com indiferença. Quanto egoísmo que muitas das vezes sacode a nossa vida. Quantas vezes nós nos tornamos o centro. Somente o Senhor, querido, Ele me convence do meu pecado. E somente o Senhor pode me dar um coração limpo. Eu agradeço realmente a Deus, eu dou testemunho sobre a vida de vocês, a fidelidade que vocês têm vivido, o amor de Deus, o quão amigo vocês são, como que a gente se sente como família. Eu dou graças a Deus por essas coisas. Mas quantas vezes, essas mesmas coisas que nós damos graças a Deus, muitas das vezes nos afasta de estar na presença de Deus. De optar por estar. Um verso que eu quero que você considere é Hebreus capítulo 10, verso 25. Olha o que Paulo nos aconselha, e eu creio que foi Paulo que escreveu essa carta. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, e esse dia quer dizer o dia do Senhor. Vamos nos encorajar, vamos nos motivar, vamos verdadeiramente estar ligados como igreja. A igreja se reúne aqui dia de domingo, a igreja se reúne segunda-feira na casa lá da Adriagem, e agora na casa da Jamile com o Guto. A igreja se reúne às quartas-feiras, a igreja se reúne lá na casa da Terezinha, na casa da Amélia, na casa do Tony, lá em casa. A igreja se reúne. A igreja se reúne lá na casa da Cláudia, na casa da Thaís. Como igreja, nós nos reunimos.
como irmãos em Cristo. É muito interessante que essa semana passada eu levei o meu carro para fazer um tune-up, né? Lá, né? E o Dino estava lá como auxiliar de mecânico nosso lá. E ali então o Murilo começou a mexer no meu carro. E eu sempre falei com o Murilo, Murilo, meus carros são meio esquisitos. Tem umas coisas meio estranhas, que às vezes, de milagre que ele acontece, né? E ali, quando a gente começou a desmontar, ele tirou aquele estudo, desconectou isso, desconectou aquilo. Foi trocar o filtro de gasolina. Gente, eu nunca vi uma gasolina mais preta, mais escura, mais suja do que aquela. Ela estava, realmente, ela estava dessa cor, não era, tio? O filtro de gasolina. Ele falou, pastor, não sei como é que seu carro está funcionando, né? Mas a surpresa maior foi quando ele foi trocar as velas do carro, né? E quando ele abriu o compartimento ali, que ele olhou para as velas, o que ele falou, Dino? Falou que meu carro estava debaixo do óleo, da unção. Aí o Dino falou, teu carro está debaixo da unção. Tinha óleo para tudo quanto é lado. Era impossível haver o centelhamento naquele ambiente lotado de óleo. Ele falou, pastor, teu carro está andando por milagre. Não tem explicação o teu carro andar. Aí ele tirou tudo aquilo, limpou e tal, ficou aguardando, montou e tudo. Aí ele começou a me explicar como que funcionava aquilo ali. Aqui você vira a chave manda energia para cá e dá o centelhamento aqui, que manda, queima a gasolina aqui, daqui aciona os pistões, tal. Então, eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a falar, meu Deus, é um conjunto de atitudes, é um conjunto de interação que faz com que o carro se mova. Mas há algo a partir daqui dada, a partir da eletricidade lá, aciona lá a peça que joga energia lá para dentro e que dá o centelhamento, que queima a gasolina, que aciona os pistões mexem com as engrenagens e assim vai. A gasolina é injetada lá, mais a gasolina. Todo um conjunto de sistema. Por que eu estou falando de carro numa manhã dessa? Assim é a nossa vida, querido. Nós precisamos lubrificar a nossa vida. Nós precisamos cuidar de cada área da nossa vida. Às vezes nós estamos colocando com tanta atenção na qualidade da gasolina que entra no carro, e a gente esquece de toda outra manutenção da nossa vida. Quantas vezes nós precisamos, querido, da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela só se torna uma rotina na nossa vida. Simplesmente um costume. E não algo que nos muda, que nos transforma. Por que eu venho orar? Por que eu estudo a palavra? Por que eu estou aqui aos domingos? Porque eu preciso de manutenção. Eu preciso que todas as engrenagens da minha vida espiritual, elas estejam funcionando. Se uma delas se obstruir, eu vou ter uma encrenca. Quantos estão entendendo, querido? Assim como nós precisamos cuidar lá do carro, em cada um daqueles compartimentos. Eu nunca imaginei que tivesse tanto compartimento de óleo no meu carro. E ele trocou óleo daqui, trocou óleo dali, e foi lá nas rodas lá onde tem as engrenagens, drenou aquele óleo lá, botou um outro tipo de óleo, e para cada um tem um tipo de óleo. O óleo que funciona nas engrenagens, que toca embaixo, é diferente da caixa de marcha, que é diferente do motor. Ele falou, tudo é óleo, pastor, mas cada um tem uma química, cada um tem uma função. Cada livro da Bíblia, querida, ele vai falar o teu coração de uma forma. Cada livro da palavra de Deus vai ministrar o teu coração. Cada reunião vai mudar a sua vida num aspecto. Às vezes eu venho só no domingo de manhã. Tudo bem, eu vou dar uma manutenção boa naquilo que acontece no domingo de manhã. Ou então eu venho na quarta-feira. Também vai ser muito boa a manutenção que eu vou receber ali. Mas eu tenho manutenção segunda, terça, quinta. Pastor, eu vou viver na igreja? Você não, mas eu vivo. Eu gosto disso. Mas você precisa saber aquilo que precisa ser tocado na tua vida, querido. Quem sabe as opções que você está fazendo é terrena e ela não é você olhar para o alto. O que Deus está te chamando hoje? Timóteo fala lá, Paulo escrevendo ao Timóteo,
procura apresentar-se a Deus aprovado. Um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Será que um domingo pela manhã é o suficiente para que eu possa dar manutenção em toda a minha estrutura espiritual? Ou será que existem algumas outras partes que precisam ser mudadas? É por isso que a gente deve estudar a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos nos esforçar e viver. E a palavra de Deus vai te dar todas as instruções que você precisa. Timóteo ainda, capítulo 3, versos 16 e 17, para vocês acompanharem. Olha o que Paulo continua falando. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Viu? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Verso 16. Começa no 16. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. É útil para ensino, repreensão, correção, para instrução na justiça. Agora 17. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto, mulheres também, tá, gente? Seja apto e plenamente preparado para quê? Para toda boa obra. É por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Nós devemos saber também como nós podemos vencer o pecado. Olha a promessa, olha aqui que diz Paulo em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação, que vocês não fossem como aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possa suportar. Sabe quando nós nascemos? Todos nós nascemos em pecado. Todos nós, Bruno nasceu em pecado, Glaucio nasceu em pecado, Luci nasceu também em pecado. A pastora nasceu em pecado, gente. Ela gostava de uma balada, gostava de um rock. Mas, todas essas coisas que muitas das vezes nos afasta de Deus, elas estão dentro de nós. Nós nascemos com todas as tendências. Com todas elas. Mas a Bíblia diz o quê? Eis que o pecado jaz à sua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Ah, pastor, eu sou fraco. Não vos sobreveio tentação que você não fosse comum a todos nós. Todos nós somos tentados pelas mesmas tentações. Teve uma vez que uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, o senhor peca? Lógico. E como que eu me desespero como eu peco? Como que eu me envergonho? Como que eu luto? Essa noite tive um sonho tenebroso, mas tenebroso mesmo. E eu tinha cometido um erro. E a Gisélia tinha descoberto esse meu erro. Meu Deus. Aí agora mesmo eu olhei, nós estávamos numa casa, era uma casa de vidro, tudo. Agora mesmo a Gisélia falou, nossa, o Marcos fez isso. Quando eu olhei lá para dentro da casa, estava ela com a Zaf e ela assim na porta. Vocês sabem que é ela mesmo, né? Eu falei, meu Deus, ela descobriu. Mas a questão não é o que ela descobriu. Gente, o sentimento de vergonha no meu coração. Como que eu estava envergonhado. Que dor. Lembra quando ela teve o sonho que Jesus tinha voltado e ela tinha ficado? Gente, aquilo me faltava o ar. Não era encarar a Gisele, mas por que eu fiz aquilo? Até no sonho, o pecado nos constrange. Por causa de quê? Por causa da presença do Espírito na nossa vida, querida. Mas a palavra de Deus diz que não nos sobreveio nada que a gente não possa suportar. Deus, Ele verdadeiramente vai providenciar um escape para cada um de nós, querida. Então, nós precisamos saber que nós temos o Espírito de Deus sempre conosco. E é isso que nos dá a esperança. Romanos capítulo 5, verso 5. Eu estou dando essa manhã para vocês
a palavra de Deus, é o que a Bíblia diz. E a esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor aonde? Nos nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ah, quantas vezes nós estamos fazendo desculpa, querido? Quantas vezes nós estamos querendo nos isentar de culpa? Olha, Ele derramou o amor dele em mim e em você. Romanos 8, 9. Olha, esse é bom. Olha o que diz. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se você tem o Espírito de Deus, você pertence a Cristo. Paulo fala, exorta, 1 Coríntios 6,19, ou você não sabe que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, que é da parte de Deus, e que vocês não sois de vocês mesmos. Vamos considerar essa manhã, querido. Lembra, eu ministrei no final do ano, acho que foi mais ou menos em novembro, né? 1 João, capítulo 2, verso 27. Coloca pra gente, Débora. (27). 2:7. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira, não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Para mim isso é uma emocionante verdade, querido. Deus em nós, sempre a sua presença permanente. Diz que Ele não vai me deixar em momento algum. Isso tudo é promessa do Filho de Deus em nós. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós cremos, nós recebemos o dom, nós recebemos a vocação, nós recebemos o dom da vida eterna. Olha o que diz aqui Pedro ministrando, 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre nós. Ele é a nossa esperança. Não vamos colocar nossos olhos aqui embaixo, querido. Vamos olhar aquilo que tem prometido para a gente. Há esperança na palavra de Deus. Mas eu não estou colocando essa esperança hoje como em questão. Estou falando da palavra de Deus viva, querido. Nada subjuntivo, mas palavra verdadeira. Isso tudo que eu estou falando é uma antecipação do que Jesus falou e garantiu para que você viva, para que você desfrute. E não existe nenhuma margem de dúvida de que isso vai acontecer. Agora a questão toda é quando acontece. É quando eu decido. É quando eu tenho responsabilidade. É quando eu digo, já não reina mais a minha vontade, mas Cristo reina em mim. Isso pode acontecer hoje, talvez amanhã, talvez semana que vem, mas que aconteça esse ano. Jesus manifestando na sua vida em 2016. Sabe o que significa, querido? Que os redimidos em Cristo, eles vão gastar os próximos anos desfrutando das semeaduras que você fizer em 2016. Você vai viver o resto da sua vida, querido, por causa das decisões que você tomou nesse ano. Porque você foi ressuscitado em Cristo. Porque você considera a palavra de Deus. Nós precisamos lembrar dessa palavra. 1 João 3,3 diz que todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro, querido. Quantos creem nisso, querido? É Jesus em nós. É Ele que faz. Então, vamos definir os nossos pensamentos nas coisas do alto. Vamos colocar os nossos pensamentos nas coisas de Deus. Sabe o que significa isso? Você pegar a sua mente, você ter um desejo apaixonado.
Você está assim totalmente, apaixonadamente desejando as coisas do alto e daquilo que Cristo vai te dar. É você estar assim totalmente desejoso, profundamente, para que a palavra de Deus, a vontade de Deus seja feita. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai te conceder. É você estar apaixonadamente desejando vencer o pecado, confessá-lo, superá-lo. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar todas as ferramentas que ele tem para que você vença, querido. Tudo que você precisa, Cristo já fez na cruz do Calvário, querido. Vamos desejar isso, querido. Vamos desejar crescer como igreja. Não estou falando de número, não. Isso é bom. Lógico que isso é consequência de uma vida em Cristo. Mas vamos verdadeiramente, querido, falar, esse ano de 2016, eu fui ressuscitado em Cristo. E eu vou pensar nas coisas que são do alto. Chega de olhar para baixo. Há uma historinha, né, que diferencia a questão da águia e da galinha, né? Isso foi muito pregado esses últimos anos lá no Brasil, né? Ter uma visão de águia e não de galinha, né? A águia, ela vê de cima, ela tem amplitude. E a galinha, o que ela faz? Ela só fica bicando o chão, querido. Vamos levantar os nossos olhos para o alto? Amém? Vamos mudar a nossa mentalidade. Não estou te falando de emoção, não. Estou falando de condição mental. Paulo fala, renovem a vossa maneira de pensar. Como que eu posso fazer isso? Considerando a palavra de Deus, querido. Só a palavra de Deus me dá esperança. Um homem sem esperança, ele não tem visão de futuro. Se ele não tem visão de futuro, ele volta para o seu passado. Então, eu creio que a pior situação que nós podemos viver, querido, é a gente desejar a bênção de Deus, mas a gente ser preguiçoso ou descompromissado e impedir Deus nos abençoar. A gente deseja as coisas boas, mas como que eu estou me esforçando para isso? Vamos entrar nesse longo e tenebroso inverno. Não estou profetizando não, gente. Mas será que é melhor eu estar debaixo da coberta quente do que receber na ministração de Deus? Ah, não, pastor, eu tenho uma maneira singular de buscar a Deus, sabe? Eu na minha casa, lá no meu leito, eu tenho uma plena comunhão com Deus. Amém. Que coisa bonita, né? Deus, querido, Ele não abençoa infidelidade. Infidelidade eu posso colocar do lado dela apatia. Ou mesmo boas intenções. Ah, mas eu tenho boa intenção. Deus não está envolvido com boas intenções. Deus está envolvido com decisão, com obediência, com vidas que realmente se enchem de fé, têm esperança. Deus abençoa até mesmo os nossos fracassos, porque a gente não soube como administrar. Mas Ele vem com a sua graça, com o seu amor. Sabe por quê? Porque Ele não checa as minhas palavras, Ele checa o meu coração. Quantas coisas a gente não consegue fazer? O apóstolo Paulo não fala isso? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas por quê? Ele olha o coração, querido. Não é porque eu decidi. Não, Ele olha o meu coração. Então Deus ama um coração arrependido. E Ele derrama a sua graça, compreendendo os nossos esforços, compreendendo a alma que vem a Ele, com ou sem arrependimento, querido. Se você se arrependeu e você quer começar a ser usado por Deus, bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Vamos pensar nas coisas do alto. Vamos vibrar com os nossos estudos. Vamos vibrar com a reunião de oração. Olha, o testemunho que a Dalva deu no final de ano, aquilo me abençoou, mas, nossa, profundamente. Uma pessoa que a gente nem conhece, saltar de alegria por causa da oração que tem sido feita nesse lugar. Como que aquilo me abençoou? Vale a pena a gente estar aqui. Entende? Há muitas pessoas que às vezes, a palavra mais tentam blefar na sua vida, né? E eles acham que pode viver assim de engano.
pode viver. Eu me lembro uma frase que falaram, eu acho que eu vou conseguir reproduzi-lo. Você pode enganar muita gente por muito tempo. Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo. Mas você não pode enganar todo mundo em todo o tempo. Como também a gente nunca vamos conseguir enganar Deus. Você não pode blefar com Deus. Deus não vê o nosso exterior, Deus vê o nosso interior. Então, acho que tem muita gente julgando e brincando, querido, com a misericórdia, com a graça de Deus. Há muita gente achando que ainda vai dar tempo. Mas o que nós devemos encarar, querido? Quantas vezes nós estamos perdendo a bênção e a orientação, o propósito de Deus? Mesmo você que se diz ser um cristão, se você não guardar e se você não colocar a sua fé e confiança em Cristo Jesus. Se você não crê Ele como seu real Salvador, você está colocando a segurança da sua salvação em jogo. A Bíblia, ela nos ensina. Eu me lembro uma vez, o Guto pregando sobre a taça da ira de Deus. Lembra dessa palavra? Que ela tem um limite. E ela pode entornar a qualquer momento. Saul brincou com o limite de Deus. Até o dia que ele falou, está cortado o seu reino. Quantas vezes nós estamos brincando, querido, com a longanimidade de Deus, achando que Deus vai ser sempre longânimo. Servir a Deus, se relacionar com Deus não é um jogo. Não é um momento que hoje eu vou servir a Deus, amanhã não. A Bíblia é bem clara. Aquele que crê nele não está condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho do unigênito, Filho de Deus. Hoje me estremece em pensar que há milhões e milhões de pessoas no inferno. Que há uma condenação para muitos daqueles que não têm considerado a palavra de Deus. Você já imaginou? Milhões e milhões de almas perdidas, fora da eternidade. Jesus falou, olha, eu te amo o suficiente, gente, para subir naquela cruz, dar minha vida por vocês. Eu estava falando para uma pessoa ontem à noite. A Bíblia só conta uma história. A história de amor de um Deus que preparou um plano de salvação para o homem. De Gênesis a Apocalipse, essa história está retratada. Uma história de amor de um Deus que nos ama. Agora, como que a gente responde a esse Deus? Não vamos brincar com o pecado. Não vamos ficar fazendo esse jogo hipócrita. Vivendo uma vida dúbia. Vivendo uma vida dupla. Achando que vir à igreja é suficiente, dar o seu dízimo é suficiente. Me estremece quando diz ali, a palavra de Deus. Naqueles dias muitos me dirão, Senhor, em teu nome curamos enfermos. Em seu nome profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios. E ele vai nos falar, não vos conheço. Essa é a verdade da palavra de Deus. Eu estava conversando com um pastor ontem, eu estou indo em abril para o aniversário da igreja lá no Brasil. Vou estar dirigindo um encontro de casais, dia 9 e 10 de abril, em Belo Horizonte. Dia 16, 17, fazendo o aniversário da igreja em Barra do Piraí. Dia 18, voando para Juazeiro, para no dia 19, uma reunião com os pastores. Voltando dia 20 para o dia Barra do Piraí, para o dia 21, tem um seminário. Terminando dia 23 e dia 24, com um seminário em Barra do Piraí. Quer dizer, para lá, para cá, para lá, para cá. Eu não vou ao Brasil para me divertir. Eu vou ao Brasil para trabalhar e para servir a Deus. Amém? E eu estava falando com esse pastor, ele estava falou, pastor Marcos, as coisas aqui em Juazeiro estão tão difíceis. Tem faltado teologias, igreja. Aí eu falei, pastor, deixa eu te falar uma coisa. O que me une ao seu coração? 18 anos que eu conheço. Ele falou, nosso relacionamento.
Eu falei, o Brasil hoje, infelizmente, ele está com uma teologia da necessidade. Vem para Jesus, que Jesus vai resolver o teu problema. Dá uma oferta, que você vai ficar rico. Faz isso. E há muitas pessoas que isso não aconteceu. E elas decidiram ficar em casa, porque se decepcionaram com Deus. Isso está acontecendo aqui na América também. Não se pregam mais a cruz. Você não vai, são poucas as igrejas que você vai entrar, que vai mandar você verificar o seu pecado, e mandar você olhar para as coisas que são do alto, porque Deus te ungiu, para que você possa viver uma vida reta. Você vai encontrar muitas vezes uma palavra que agrade o teu coração, que ilustre o teu ego, mas que dificilmente irá te transformar. A única coisa que pode nos transformar, querido, é a palavra de Deus. E o nosso compromisso com ela. Não basta somente ouvir a palavra. A Bíblia fala que se a gente ouve e não pratica, nós estamos errados. Então vamos fazer 2016 o ano da prática das verdades de Deus. Nós vamos ser o que a Bíblia diz que nós somos. Eu vou viver aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. E você sabe quem você é. E se você sabe quem você é, talvez você chegue à conclusão de que você precisa mudar. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu me vejo. E mais eu vejo que eu preciso mudar. Amém? É a luz de Cristo que faz isso na minha, na sua, na nossa vida. Amém? Que 2016 seja o ano da mudança. Quantos querem isso? Fala, eu vou mudar, pastor. Não, mais forte, vai lá. Fala, eu vou mudar. Bruno, vai lá, Bruno. Ah, foi muito fraquinho, Bruno. Vamos lá, mais forte, vamos lá. Melhorou! Todo mundo falando igual o Bruno, vamos lá. Vamos, gente. Vamos em frente. Vamos olhar as coisas do alto. O que te falta que Cristo não pode fazer na sua vida? O que te falta que Ele não tem poder para abrir portas para mudar? Agora, se eu decido fazer as mesmas coisas que eu sempre fiz, meu irmão, você vai terminar 2016 como você está. Talvez você esteja satisfeito, não sei. Mas pode ter certeza. Cristo tem planos superiores. Os pensamentos deles são mais altos que os nossos. Quantos precisam de uma mudança esse ano? Radical. Radical. Fala assim, eu vou ser mais radical lá do que o isso. Eu vou ser um crente radical. Eu vou fazer acontecer. Eu vou evangelizar, eu vou profetizar, eu vou falar em língua estranha.